fazer um exercício para vocês sobre a tabela de distribuição de frequência. A gente vai dividir em algumas partes aí. Primeiro eu vou fazer a tabela de distribuição de frequência, com esses dados aqui, com essa distribuição, e depois a gente faz média, modo mediano e intervalo de classe. Então, ó, eu tenho uma distribuição aqui, tem 30 dados na lousa, e aí eu quero construir a tabela de distribuição de frequência para os dados agrupados. Pode aparecer também na variável contínua, não tem problema, pode ser essa palavra aí. O que eu vou precisar? Eu vou precisar primeiro do rol, desses dados no rol, do menor para o maior. Vou precisar da amplitude, da quantidade de intervalos e do tamanho do intervalo, certo? E aí depois a gente constrói a tabela de distribuição de frequência. Então eu vou fazer assim, se vocês conseguirem me acompanhando, você dá um pause aí no vídeo e eu vou fazer o rol aqui, e aí você pausa, faz o rol aí na tua casa e depois você confere com o meu, beleza? Então vamos ver como é que ficou. Bom, coloquei aqui o rol, aí dá uma conferida aí, ver se está certinho com o de vocês, está do menor para o maior. Então começa no 13, o 13 repete duas vezes, o 4, assim por diante vai até o 18, que é o maior valor distribuído aqui. Aí o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ver a amplitude dos dados. Como é que faz para achar a amplitude? A gente precisa olhar para o menor valor e para o maior valor e fazer conta de menos. Então você vai fazer 18 menos 3, vai dar 15. 15 é a amplitude. A gente considera aqui, para depois dar uma facilitada, H maiúsculo. Então a amplitude dos dados deu 15. Aqui, ó, amplitude 15. A quantidade de intervalo de dados, a gente vai calcular como sendo raiz quadrada do número de dados. Como aqui tem uma distribuição que tem 30 dados, a gente vai fazer a raiz quadrada de 30. Aí você faz a continha aí, mas eu já calculei aqui. Deu 5,4772. Mais para frente a gente vai arredondar esse valor, mas por enquanto a gente vai usar sempre com 4 casas depois da vírgula, que é um combinado que a gente fez. Beleza? Da estatística, 4 casas depois da vírgula. Bom, isso é a quantidade de intervalos de dados. Então ficou 5,4772. E o tamanho do intervalo, veja, eu vou pegar esse valor e vou dividir por esse para saber qual é o tamanho do meu intervalo. Então eu vou fazer o 15, que eu achei aqui, dividido por 5,4772. Fiz as continhas já e deu 2,7386. Sempre com 4 casas depois da vírgula. Beleza. Aí, esse número é um número ruim para usar. O que a gente vai combinar então? A gente vai usar até a segunda casa aqui para poder fazer a tabela de distribuição de frequência. Como esse valor aqui, 73, está muito próximo do 75, então a gente vai usar o 2,75. Percebe que é um arredondamento que a gente fez aqui sem critério algum, tá? A gente vai usar o 2,75 porque é o valor mais próximo que a gente conhece e que é um número maleável e fácil de mexer, tá? E aí, por que eu falei que depois a gente mexer nesse intervalo de classes aqui? Por quê? Não vai dar para ter 5,47 intervalos de classe. É óbvio que vão ter 6, né? Mas eu não posso já deixar esse número arredondado para fazer a conta aqui. Essa conta é feita com o número que der aqui, feita com esse número. Depois eu vou saber que tem 6 intervalos de classe, ou seja, vão ter 6 linhas de dados aqui, certo? E aí esses dados vão ficar agrupados como? De 2,75 em 2,75, começando do 13. Então a gente vai começar a tabela aí, 3 até 5,75. Aí depois de 5,75, a gente vai somar mais 2,75, vai ficar 8,5. Depois de 8,5, soma mais 2,75, vai ficar 11,25. De 11,25, soma mais 2,75, vai ficar 14. De 14, soma mais 2,75, 16,75. E por último, de 16,75, soma mais 2,75, vai ficar 19,5. Certo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de classe. 6 intervalos de classe. Por que a gente teve que arredondar esse valor? Supondo que você arredonde para baixo aqui, ao invés de 5,47, você arredondar para 6. Se tivesse arredondado para 5, você ia fazer só até essa linha aqui, não é? Imagina, até 16,75, o número 18, que está na distribuição, não entra em lugar nenhum. Então por isso que a gente arredonda esse valor para baixo.
poder caber na distribuição, certo? Vai passar, mas não tem problema. A gente arredonda para mais para ele poder caber na distribuição. Bom, feito isso, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão dar um pause aí daqui a pouquinho para fazer as continhas e eu volto com os valores anotados. Para calcular a média do xi, vocês vão somar esses dois valores e dividir por 2. Então aqui vai ficar 3 mais 5,75, vai dar 8,75, divide por 2 e anota o valor aqui. Né? Eu fiz aqui a primeira conta, vai dar 4,375. Aqui é a mesma coisa, você vai somar esse valor com esse valor, soma e divide por 2, anota o resultado. Soma esses dois, divide por 2, anota o resultado e assim por diante, até chegar aqui. Tudo bem? Você vai precisar de todos esses dados, até aqui. E o FI, eu já mostro para vocês como é que faz. Então dá um pause aí, faz essa conta e a gente já preenche a tabela juntos. Bom, preencheu todos os valores aqui, somando e dividindo por 2. Agora a gente vai ver qual que é o FI. O FI é as frequências que você tinha aqui na sua distribuição. Então a gente vai olhar dentro desse intervalo e vai ver quantos dados a gente tem. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Aqui, ó, até 5,75 tem 8 dados. Então vou anotar o número 8. Dentro desse intervalo, então, ó, daqui até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dados. Vou colocar aqui, ó, 11 dados. Agora, nesse intervalo, ó, daqui até aqui, 1, 2, 3, 4 dados. Vou botar 4 aqui. Aqui, ó, do 11,25 ao 14. 11,25 até o 14. O que acontece? O 14 aqui, ele não vai entrar nessa linha. Os dois valores que a gente tem aqui não vai entrar. Por quê? Porque esse intervalo diz o seguinte, o 11,25 está incluso, mas o 14 não. Ele está incluso nessa linha. Por isso que a gente faz esse tracinho aqui de pé, para dizer que esse valor está incluso e o outro não está. Então é por isso que ele não vai entrar nessa distribuição. Se vocês perceberem, não tem ninguém nesse intervalo. A gente vai pôr 0. Aqui o 14 vai entrar. Então vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dados aqui e um dado aqui, ó. Se a gente somar 19, 20, 21, 22, 23, 29 e 30. 30 dados que é o valor inicial da distribuição. Então, aqui, ó, a gente vai deixar essa linha para anotar o total quando ele for necessário. O FI é um dos valores que é necessário anotar o total. O FR e o FAC, eu vou pedir para você fazer aí também, dá um pause, faz, e aí você volta para conferir comigo. Bom, pessoal, para calcular FR, você vai pegar esse valor e dividir por esse daqui. Por quê? Porque a frequência relativa é o quanto esse valor representa do total. Então é isso dividido por isso. Só como a gente quer que esse valor apareça em porcentagem, a gente vai pegar esse, dividir por esse e multiplicar por 100. É isso que a gente vai fazer. Então vai ficar 8 dividido por 30 vezes 100. 11 dividido por 30 vezes 100 e assim por diante. Isso para dar um FR. Então você faz as continhas aí, aperta o pause, faz as continhas e volta aqui que eu vou preencher. Bom, você deve ter feito aí a continha e percebeu que deram esses valores aqui. A gente está usando duas casas decimais porque a porcentagem já tem duas casas por si só. Mas essas duas casas aqui dão 4 casas, que é o que a gente combinou. Estatística a gente vai usar 4 casas depois da vírgula. Quando você fizer esse somatório, tem que dar 100% aqui, ó, tá? E aí no FAC, você vai pegar esse valor e acumular. Só que você vai acumular em número decimal. Então aqui, ó, vai ficar 0,2667. Aí aqui, você vai pegar esse valor e somar com esse. Lembrando que esse número é em decimal. 0,3667 mais 0,2667. Vai fazer a continha. Vai dar o valor aqui. Vai dar 0,6334. Agora você vai pegar o 0,6334 e somar com o 0,1333. 0,7667. Vai pegar esse valor e somar com 0. Vai repetir. Vai pegar esse valor e somar com 20. Vai dar 0,9667. E vai pegar esse e somar com 0,0333. Que vai dar 1. 4 casas depois da vírgula em todos eles. Esse não precisa de total, mas é importante que esse valor dê 1, senão tem alguma coisa errada na tabela. E por último, você vai fazer um chifre. O chifre aqui, ele é 100. O valor do xi vezes o fi. Por isso tem aqui, ó, pontinho de vezes. Como essa variável é contínua, a gente está pegando a média do xi. Lembra que a gente fez logo no começo? Então vai fazer essa continha, esse vezes esse.
Dá um pause aí, faz a continha e você confere aqui comigo. Bom, você deve ter feito as continhas aí, percebeu que deram esses valores aqui, e para esses valores você precisa dar um total. Então você faz aí a soma na sua calculadora, vai dar 263,25. Bom, a tabela precisa ficar desse jeito então, ela precisa ter os dados agrupados aqui, a média dos dados, que é o XI, né? Então a média desse, a média desse, a média desse, a média desse intervalo, sempre somando dividido por 2. O FI a gente vai olhando no ROL e vai anotando o valor. O FN é isso dividido pelo total vezes 100, para já aparecer em porcentagem. O FAC é o acumulado, então eu pego esse e repito. Na segunda linha, eu vou pegar o de cima e somar com o da frente. Depois, o de cima e somar com o da frente. Lembrando que eu sempre vou somar com esse valor em decimal, não mais em porcentagem. Aqui precisa aparecer em decimal. E aqui o XI vezes FI, eu vou pegar esse valor e multiplicar por esse. Esse por esse, esse por esse, esse por esse. E vai dando esses valores. Eu preciso de total aqui, preciso de total aqui, e aqui é mais para conferir mesmo. Esses dois valores aqui, ó, eles servem para conferir. Se der 100% aqui e 1 aqui, com certeza sua tabela está correta, você não fez conta nenhuma errada, está no caminho certo. Eu vou precisar desses dois totais aqui, porque no próximo vídeo vocês vão ver como faz para calcular média, moda e mediana no intervalo de classe. Beleza? Então é isso aí.